Pá, daí pessoal, tudo certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui falando de finanças, de dinheiro e da palavra, tá? Vamos lá, sem enrolação. Estatísticas recentes, tá? 3 a cada 4 brasileiros estão extremamente preocupados com o dinheiro, com a sua situação financeira, né? Seja endividado ou seja por qualquer motivo parecido, tá? Então assim, ó, a gente cria nossos problemas financeiros por descontrole emocional, tá? Muitas vezes é aquela coisa que assim, por descontrole emocional tu acaba criando contas que tu não deveria, tá? Então, sempre bater na mesma tecla, mudar a mentalidade primeiro, blindar o coração, blindar as emoções, para não acontecer esse tipo de coisa, tá? Uma compra, por exemplo, se tu tem que parcelar essa compra, para tu mudar a tua mentalidade, tá? Tu precisa parcelar essa compra para tu comprar, então tu não pode comprar, tá? Tu não pode comprar. Tu pode até parcelar? Pode, mas o ideal é o quê? Tu teria o dinheiro à vista para comprar? Se tu teria o dinheiro à vista, ok. Às vezes, dependendo do benefício que tu tem em parcelar, pode ser que seja melhor, mas desde que tu tenha o dinheiro à vista para fazer essa compra, tá? Seria o ideal, tá? Ter o dinheiro todo à vista, para daí então, se precisar, tu parcela, né? Para não, tipo assim, pagar tudo uma pegada só, né? Então, financeiramente tu cresce no limite da tua capacidade, tá? Então, assim, tu não vai crescer em questões financeiras se tu não aumentar a tua capacidade. Então, tu muda a tua mentalidade e aumenta a tua capacidade. Como é que eu aumento a minha capacidade? Estudando, cara. Tem que estudar. Tem que fazer curso se precisar, né? Estudar com canais financeiros, por exemplo, né? Tem vários aí no YouTube, tá? Então, tu tem que estudar. Assiste os vídeos aqui do canal, que a gente vai falar muito sobre isso, né? O canal aqui, eu fiz esse canal para isso, né? O principal motivo de ter feito o canal é para mim encontrar o meu propósito e tu encontrar o teu, e através do propósito a gente ser próspero, tá? Então, assiste os vídeos do canal aqui, faz suas anotações. O nível da tua capacidade determina a tua prosperidade, né? Então, conforme tu for aumentando tua capacidade, com certeza vai aumentar também a tua prosperidade, ok? Quem prospera tem obrigação social de ajudar o próximo, tá? Então, assim, ó, tem gente que vai torcer o nariz, tá? Mas assim, ó, cara, acho que tu separar 10% de tudo que tu ganha para doação é essencial, tá? Essencial. Eu não tô falando de dízimo, tá? Se tu frequenta uma igreja, uma religião ali, dá o dízimo para a igreja, dá o dízimo para a religião, tá? Agora, pessoas como eu que não tem religião, mesmo assim tu tem que separar 10% de tudo que tu ganha para doar. Porque quando tu faz isso, tu tá mudando a mentalidade. Porque tu não é escravo do dinheiro. O dinheiro é teu escravo. Quando tu faz doação, quem ganha não é quem tá recebendo a doação, e sim tu mesmo, tá? Muda a mentalidade. Quando os desejos são maiores que a capacidade de produção, tu começa a se endividar, tá? Então, quando tem desejos muito grandes, eu quero um carro de luxo, né? Só que tu ganha um salário que não é compatível, e daí tu vai lá, faz um parcelamento gigante para poder comprar aquele carro e acaba se endividando, pois tu não sobra dinheiro para pagar a parcela. Aí tu tem que ir lá, tem que contratar advogado para ver os juros abusivos e aquela confusão toda. Mas enfim, é só um exemplo, tá? Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Tu tem que ter desejos pequenos para que tu possa prosperar rápido, né? E também para que tu possa reinvestir o valor, né? No teu propósito, no teu trabalho, né? E não ficar botando todo o dinheiro nos teus desejos, né? Por mais luxuosos que sejam, né? Então, tenha hobbies baratos, né? Procura um hobby barato, não vai ter hobby caro, né? Que nem, por exemplo, se fosse um caso que nem eu, assim, um hobby que eu gostaria de ter é carro de corrida, mas é muito caro, então não dá pra ter isso, não dá nem pra cogitar essa possibilidade, tá? Quando eu era mais jovem, eu sempre
mexia nos meus carros, né? Mexia em motor, turbinal, essas coisas assim. Mas isso aí é muita grana, cara. É muita grana que tu poderia estar investindo em conhecimento, em investindo para poder ser próspero no futuro, enfim, né? Então, quanto menos desejos materiais, mais tu prosperará, tá? Ande com pessoas que produzem e não gastam, tá? Então, procure pessoas que são prósperas e tu vai ver que elas produzem, elas têm bastante retorno de dinheiro e tu vai ver que elas pegam esse dinheiro e reinvestem na empresa ou reinvestem na prosperidade delas, né? Reinvestem no propósito delas, tá? Isso aí é natural, tá? É só tu conversar com essas pessoas que tu vai ver que todas elas vão fazer esse tipo de coisa, tá? Tu não pode gastar para cobrir um buraco emocional, tá? Então isso aqui, eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, uma mulher que terminou com o namorado, agora ficou revoltada, daí tá mal emocionalmente falando, vai no shopping, compra bolsa, sapato e um monte de coisa assim, faz uma dívida gigante, né? Passa no cartão e amanhã depois não sabe nem como é que vai pagar isso aí. Tá? Que não deixa as emoções te dominarem, tá? Não deixa as emoções dominarem as tuas decisões, principalmente financeiras, tá? Tem que sempre se acalmar, ficar um pouco de molho, pensar e depois sim tomar as decisões corretas, sempre orando primeiro, tá? Bota Deus em primeiro lugar, ora sempre antes de tomar a decisão, pede sinais para Deus, que fazendo assim tu sempre vai tomar a melhor decisão possível, tá? E leia a palavra. Lendo a palavra, tu tem muito mais chances de não tomar a decisão errada, conhecendo a palavra, tá? Então, a falta de dinheiro provoca discussões familiares, mas o excesso do dinheiro nunca vai te satisfazer, né? Então assim, tá faltando dinheiro para pagar a conta de luz, isso acaba criando discussões em casa, né? Até com a tua esposa, ou tu mulher com o teu marido, acabam discutindo às vezes, e no final das contas o motivo é só dinheiro, tá? O que dá de separação aí, de casamento, divórcio no caso, né? Por causa de situação financeira, é muita coisa, tá? Se tu for pesquisar a respeito, tu vai ver que não tô falando da minha cabeça, tá? Se continuar comprando o que não precisa, logo terá que vender o que precisa para pagar dívidas, tá? Então, se está comprando coisas que tu compra e depois de um tempinho tu se arrepende, que diz, pô, eu não precisava ter comprado isso aqui, cara, por que eu fui comprar isso aqui? Se tu continuar fazendo esse tipo de coisa, daqui a pouco tu vai ter que vender aquilo que tu precisa dentro de casa, tem que vender o carro e comprar um carro mais barato, por exemplo, né, para poder pagar tuas dívidas. Vai ter que vender alguma coisa que é útil dentro de casa para poder pagar a dívida, né? Já aconteceu algumas vezes comigo aqui, tá? Tive que vender coisas que eu não gostaria de vender para poder pagar a dívida, tá? Então, vamos lá, vamos crescer, vamos mudar a mentalidade, tá? Então, Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, é a parábola dos talentos, tá? Então, Jesus conta essa parábola, né? Eu acho que todo mundo que conhece, quem não conhece, é o seguinte: um senhor, né? Ele foi sair de viagem e deixou com seus 3 servos. Cada um ele deixou talentos, né? Que talentos na época, tipo assim, era tipo eu vou dizer aqui que é um valor em dinheiro, tá? Que segundo algumas pessoas, se fosse converter para hoje, aqui daria algo em torno de 250 mil, sabe? Cada talento, tá? Cada talento. Mas isso não vem ao caso. Porque a palavra dos talentos, ela pode ser interpretada como dinheiro, como literalmente, mas também pode ser interpretada como outros tipos de talentos, tá? Como os talentos que a gente tem, né? Para fazer algumas coisas, enfim. Então, com um dos servos ele deixou 5 talentos, com outro servo ele deixou 2 talentos e com outro servo ele deixou 1 talento. Cada um conforme a sua capacidade, tá? Sua capacidade. Então, o que significa isso? Que aquele que tinha a maior capacidade de administrar aquele valor, recebeu 5. Aquele que tinha uma boa capacidade de administrar aquele valor, recebeu 2.
mas aquele que tinha pouca capacidade de administrar algum valor recebeu apenas 1 talento, tá? E o senhor dele saiu de viagem. Quando voltou, né, aqui não diz exatamente o que aconteceu, mas o que tinha 5 e o que tinha 2, provavelmente eles pegaram esse valor, compraram produtos e venderam os produtos com margem de lucro e conseguiram multiplicar, conseguiram dobrar o valor. Então, quando o Senhor voltou e pediu para os servos, onde está o meu talento? Então, o que tinha 5 entregou 10, né? Aqui está, consegui multiplicar e estou te devolvendo 10 talentos. Ele disse, bom servo, foi fiel no pouco, no muito te colocarei. O que tinha 2 talentos fez a mesma coisa, multiplicou, entregou 4. Ele disse, bom servo, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas o que tinha apenas 1 talento, disse, meu senhor, eu fiquei com medo, porque eu sei que tu colhe onde não planta, e que tu é severo. Então, por medo, eu enterrei teu talento. Ó, toma aqui teu talento, né? Tô te devolvendo ele intacto. Ele não roubou o talento, ele não fugiu com o talento, ele não perdeu o talento, mas ele devolveu intacto. E o que o Senhor disse? Servo inútil. Inútil. Por que inútil? Porque se tu sabe que eu não colho onde se tu sabe que eu colho onde eu não planto, o mínimo que tu deveria ter feito é ter dado o talento, o dinheiro, para os banqueiros, para que quando eu voltasse eu no mínimo recebesse os juros. E não, tu simplesmente me devolveu o mesmo valor, né? Então, tu é um servo inútil. Jesus que diz isso, tá? Jesus falou isso aí. Servo inútil, pois não multiplicou. Não multiplicou, apenas guardou, não fez nada com o valor, tá? Então, basicamente é isso, tá? A parábola dos talentos. Ela diz que a gente precisa multiplicar, né? Precisa multiplicar. Quem só guarda dinheiro debaixo do colchão é um servo inútil para Jesus, tá? Vamos continuando aqui. Então, melhorando tua mentalidade, tu aumenta a tua capacidade. Natural, tá? E assim, tu não pode sentir inveja de quem já prosperou, ou de quem tem dinheiro, de quem é rico, tá? Porque tudo que te incomoda é porque tu quer, né? Se passa teu vizinho com um carro novo e tu diz, deve estar roubando, deve estar traficando, deve estar fazendo alguma coisa de errado para conseguir isso aí. É porque tu queria estar no lugar dele, né? Só que muitas vezes a gente quer estar no lugar dessas pessoas, mas a gente não tem noção de quão difícil é o processo de chegar lá. O processo é difícil, muito difícil. José do Egito, como eu falei no vídeo anterior, o processo dele levou 30 anos, tá? Para depois ele governar por mais 80 anos, se eu não estou enganado, tá? Posso estar enganado, porque eu não sou bom de decorar, mas enfim. Ele governou então dos 30 aos 110, tá? Mas o processo levou 30 anos, cara. Então, foca em mudar a mentalidade, aumentar a tua capacidade, estuda, vai atrás, que com certeza Deus vai te recompensar. Serve a Deus, serve as pessoas, tá? E assim, ó, se tu é assalariado, se tu é empregado, por exemplo, o teu chefe, tu tem que ter essa mentalidade. O teu chefe, ele quer aumentar o teu salário, ele quer, mas não é de graça isso. Tu precisa aumentar a tua capacidade. Então faça cursos, entregue sempre mais do que foi pedido, tá? Sempre entregue mais do que foi solicitado, tá? Aqui diz, ó, em Lucas, capítulo 17, versículo 9 e 10. Quem só faz o que é mandado é um servo inútil. Mais uma vez aqui na Bíblia. É a palavra, não é minha opinião, é a palavra. Quem só faz o que foi mandado é um servo inútil. Sempre entrega mais do que foi solicitado. Sempre faça o serviço com excelência. Faça tudo com excelência. Tudo que tu for fazer, faça com excelência. Não importa quem está olhando. Não importa se teu chefe está vendo ou não, se tem câmera na empresa ou não. O que importa é que Deus está vendo. Então faça tudo com excelência e sempre entregue mais do que foi solicitado. Com certeza vai chegar a hora que daqui a pouco um auxiliar do auxiliar vai passar para uma pessoa efetiva dentro da empresa, depois vai passar para um gerente. E isso tudo porque tu não é um servo inútil. Tu faz o que foi solicitado e faz mais, e faz com excelência, tá? Presta atenção nisso aí. Então,
A capacidade, ela não vem de Deus, tá? A capacidade nós temos, todos temos capacidade e todos podemos aumentá-la, tá? Ela não vem de Deus, a capacidade é nossa, mas a gente tem que aumentar, né? A gente tem que ser fiel a Deus. A gente aumenta a nossa capacidade, muda a nossa mentalidade, aumenta a capacidade, entrega mais do que foi pedido, faz com excelência e com certeza o resto é consequência, tá? Então, o primeiro passo para tu sair da vida que tu tá agora, se tu não tá prosperando, o primeiro passo é não admitir essa vida financeira que tu tá levando agora. Se tu não admite, se tu não aguenta mais isso, e se tu quer mudar, isso é o suficiente. Como eu contei aqui no outro vídeo lá do carrinho de controle remoto do meu filho, né? Quando ele revelou que ele realmente sentiu falta do carrinho de controle remoto e eu não tenho condições para comprar no momento, aquilo me desmoronou, me desabou, sabe? E ali eu já tinha isso, né? Mas ali eu dei um ponto final. Eu disse, daqui em diante não dá mais. Daqui em diante eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, tudo que for possível para a gente sair dessa situação e para a gente prosperar, né? Eu tomei a decisão ali e é o que eu estou fazendo agora, tá? Porque assim, o nosso Deus é o Deus do impossível. O que for impossível, Ele faz acontecer, desde que tu faça o possível, tá? Se tu fizer o possível e agradar a Deus, o impossível é com Ele, tá? E, enfim, se tu é casado, enfim, ou casado, ou tem família, mora junto ali, vocês têm que alinhar as suas expectativas, tá? Não tem como tu fazer isso, sendo que a pessoa que mora junto contigo vai totalmente contra isso, né? Ela gasta desenfreadamente, enfim. Vocês têm que entrar num acordo para prosperar juntos, tá? E, cara, esse vídeo aqui já ficou longo também, gostaria que os vídeos ficassem um pouco mais curtos, mas é um conteúdo riquíssimo, não dá para pular, tá? Então, nesse vídeo é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até amanhã. Valeu, falou!